Bom dia, irmãos que aqui estão, também aos irmãos que estão em casa acompanhando a transmissão. Que Deus nos abençoe. Bom, quero orientar os irmãos que estão em casa, que não estão no grupo de risco, da necessidade de congregarem de maneira regular e de maneira sistemática. A nossa preocupação como pastores é que mais cedo ou mais tarde a vida tem que voltar ao normal e o vírus tem que ser enfrentado. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. E é bom você ir sondando o seu coração para garantir que o que você está chamando de consciência social não seja, na verdade, medo de morrer. Então, da mesma forma que você pediu para Deus, orando prudência, peça também coragem. Coragem também. Então, cuidado para que você não esteja, no fundo, escondendo de maneira bem sutil o medo, da morte. Porque nós não fomos chamados por Deus, irmãos, para vencermos o coronavírus ou sobrevivermos a ele. Esse não é o nosso chamado. O nosso chamado é para glorificar Deus. Esse é o nosso chamado. Então, não confunda a palavra pastoral que eu dou para você, sobretudo aqueles que não estão no grupo de risco. Quem está deve se cuidar e também deve participar das transmissões. Mas você que não está, cuidado para você não se acostumar com essas transmissões online e o que era para ser bênção na sua vida vai se tornar uma terrível maldição. Vamos estudar hoje a palavra de Deus em Tessalonicenses, segunda carta. Nós iremos encerrar a carta aos Tessalonicenses hoje. Então, quero convidar você a abrir aí, em Tessalonicenses, no capítulo 2. E nós iremos estudar sobre essa temática, ordem na igreja, Ordem na igreja. Vamos entender o que Paulo orienta aos Tessalonicenses a respeito desse tema. Capítulo 3, do verso 6 ao 18. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de vós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse dinheiro, mas porque temos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para que nos imitardes, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A eles, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos cansais de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal de cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Vamos orar? Senhor, eu oro pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós todos, da humanidade, do mundo, por causa dessa pandemia, desse vírus, por causa do medo que se alastrou no coração de muitas pessoas,
por causa da desordem que causou em muitas vidas. Ó Senhor, olha para nós com compaixão e com misericórdia e pedimos ao Senhor que este vírus ou seja erradicado ou seja controlado e a vida volte à sua normalidade e a igreja também e todo o povo, ó Deus, possa voltar aos seus trabalhos, angariar o pão de cada dia, como Paulo nos orienta nessa parte final da segunda carta aos Tessalonicenses. Oramos, ó Deus, por todos os que foram infectados, pedindo a eles saúde, a graça do Senhor, pelas famílias enlutadas. Tem misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus. E te pedimos que os homens maus, os ímpios, não se utilizem dessa pandemia para atacar a igreja, fechando-as, impedindo-as de funcionarem. Oramos pedindo ao Senhor que a tua boa mão seja conosco, o teu povo. E que agora o Senhor fale conosco por meio desta epístola, no seu final. Assim pedimos por Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo, ao escrever as duas cartas aos Tessalonicenses, ele tinha alguns problemas em mente, que estavam, de certa forma, perturbando a paz dessa igreja, que nasceu de uma maneira muito singular. Vocês já são doutores na igreja de Tessalonicenses, né? Já ouviram muitos estudos nestes últimos domingos e sabem que essa igreja ela surgiu em apenas 3 semanas. Essa igreja foi fundada, uma igreja que nasce de maneira muito pujante, muito forte e também com muita maturidade. Não obstante a isso, como qualquer igreja que é orgânica, que é feita de pessoas que traz suas dificuldades, seus problemas, essa igreja tinha também alguns imbróglios no seu interior que tratar. E os problemas, quando eles não são resolvidos, eles se tornam ainda piores, ainda maiores. É como quando você pisa num prego. Se você não tratar imediatamente com uma injeção antitetânica, não é? Com alguma prevenção, esse machucado que era insignificante, ele vai trazer problemas, quem sabe até amputar o seu membro. Então, os problemas na igreja, eles são como os problemas físicos. Eles precisam ser tratados, resolvidos, senão eles crescem, agravam-se e infectam mais pessoas. Então, Paulo, ele escreve justamente para isso, para tratar logo esses problemas. E ele tem em mente um grupo de pessoas que ele chama de irmãos que eram faltosos, que viviam desordenadamente. E à primeira vista, quando a gente olha esse termo desordenado, nós já pensamos na questão moral ou sexual, mas não era bem essa questão que Paulo queria tratar. Na verdade, eles eram irmãos ociosos. A ociosidade ela é muito séria, irmãos, muito séria. Uma pessoa ociosa, ela traz consigo muitos problemas. E Paulo, ele tem esse grupo, né, de irmãos que se tornaram ociosos, que estavam causando problemas no seio da igreja. Veja aí, vamos voltar lá para a primeira carta, capítulo 4, no verso 11. O que Paulo diz? E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Então, Paulo insiste muito nisso, de trabalhar, de sair da ociosidade. E nada mais propício para essa pandemia, não é? Esse isolamento social. As pessoas acabaram por ficar muitos estão trabalhando mais do que trabalhavam quando não estavam no isolamento, é verdade, mas muitos se entregaram à ociosidade, engordaram, né, passaram a comer mais, passaram a ficar mais ansiosos. A ansiedade paralisa você, a ansiedade te coloca prostrado diante da ociosidade, e isso é muito perigoso. A Bíblia, aqui em Tessalonicenses, ela nos alerta a respeito do pecado da ociosidade, é um pecado. Então, Paulo está combatendo esses irmãos ociosos que ele chama de insubmissos. Aqui no capítulo 5, de 1
1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, se eu não me engano, é assim que ele se dirige. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Eu estou lendo errado, irmãos, desculpa. É o capítulo 5, verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoestei os insubmissos. Então, esse grupo de ociosos na igreja de Tessalônica, ele chama inclusive de insubmisso. Esse termo insubmisso, ele é do contexto militar e significava aquele soldado que estava fora de formação, fora da ordem. Ele não estava perfilado com a tropa. Sabe aquele camarada que é soldado e faz o TAF dele na mesa? Ele escreve lá quanto que ele fez, eu corri tanto, fiz tantas barras, tantas flexões, assina e entrega para o comandante, mas não fez nada disso, é um ocioso. É isso que Paulo está dizendo, é o cara que faz o TAF no papel, ele não faz na prática, ele está ocioso, é um soldado que deveria ter boa desenvoltura física para combater o inimigo, mas ele está fora de formação, ele não está perfilado com o restante da tropa. Então Paulo chama esse soldado de insubmisso, de rebelde. E parece, por isso que eu voltei com vocês lá na primeira carta, que esse grupo não se arrependeu, porque ele volta a repetir isso na segunda carta. Paulo volta ao mesmo tema no final de 2 Tessalonicenses, volta ao que estava errado. E o que estava errado? Alguns membros, irmãos, interpretaram de maneira errônea ou até de má fé a doutrina apostólica da volta de Cristo, a segunda volta de Cristo. Então o que eles fizeram? Jesus vai voltar, eu não vou mais trabalhar. Eu não vou mais trabalhar. Agora é pandemia, eu não vou mais trabalhar, não vou mais ler a Bíblia, não vou mais orar, não vou mais para o culto. Até na transmissão chega atrasado. Brincadeira você chegar atrasado no culto online. Até na transmissão chega atrasado. Então, relaxou, saiu da ordem. Saiu de estar perfilado com a tropa. Eles repetem esses erros. E Paulo volta a esses irmãos para tratar esse problema, porque eles permaneciam ociosos enquanto outros trabalhavam, e quando você não trabalha, alguém vai ter que fazer o seu trabalho. E isso é injusto. Aquele colega de trabalho que é escorão, que é corpo mole, e está ganhando em cima de você que trabalha. Então o apóstolo Paulo, ele tem em mente esses irmãos que estavam sem trabalhar e exigiam o sustento da igreja, e exigiam a cesta básica da igreja, e exigiam que a igreja os mantesse. Então, esse grupo está sendo pastoreado pelo apóstolo Paulo com muito vigor. Agora, sabe qual é o problema desse grupo? Não era nem tanto o fato de serem ociosos, é que a ociosidade ela nunca fica sozinha. Ela gera algumas coisas, não é? A ociosidade, ela pare outras situações. Veja o verso 11, agora vamos lá para nosso texto, né? Capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, verso 11. Eles não eram só ociosos, mas eles também eram intrometidos. Olha o que Paulo diz. Pois de fato estamos informados de que dentre vós há pessoas que andam desordenadamente. Então esse termo desordenado é preguiçoso, tá? A palavra aqui é preguiçoso. Não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Então, além de não trabalharem, eram fofoqueiros. É isso que dá ociosidade. Fofoca. Vasculhar as redes sociais. Está sempre online. Eu tenho medo de crente sempre online. Tenho medo. Sempre online. Então, Paulo, irmãos, escreve por causa desse grupo, que tinham as mãos ociosas, mas a língua trabalhava pra caramba. A língua não estava ociosa, ocupava-se com fofocas
e boatos. Então, a fim de ajudar a igreja a tratar esse problema, é que Paulo escreve esse final que nós vamos estudar, não é? E o tema que eu coloquei é isso. Se tem desordenado, é preciso ordem. Ordem na igreja. Por que é preciso ter ordem na igreja? Em primeiro lugar, por causa dos desordenados. Então, por causa deles, é preciso ter ordem na igreja. Por causa dos desordenados. Verso 6, então Paulo diz: irmão que ande desordenadamente. E verso 11, ele repete: andam desordenadamente. Fora o que ele já falou na primeira carta desses irmãos, né? Então, como eu disse para vocês, a palavra grega aqui é aquele que está fora de ordem, fora da fila. Ele está, por isso, desordenado. A palavra está mais voltada para o preguiçoso, o desordeiro. O judeu, ele honrava muito o trabalho, ele se dedicava ao trabalho. Os rabinos tinham que ter um ofício, uma profissão. Para o judeu, um dos crimes capitais era o pai não ensinar ao filho um ofício. Então, era obrigação do pai ensinar uma profissão ao filho. Hoje a gente perdeu um pouco isso, né? A gente manda lá, vai fazer um teste vocacional. O menininho tem 30 anos e não sabe o que é que vai estudar, o que é que vai fazer da vida. Só tem 30 anos. Já se matriculou em vários cursos e desistiu. Olha o que a gente está vivendo. Essa é a pandemia. Esse é o vírus mortal. Essa juventude que nem sabe o que é da vida. Totalmente desordenado. Então, Paulo, ele mostra isso, irmãos, que este grupo estava fora da fila do exército do Senhor. Os gregos, eles desprezavam os ofícios manuais. Eles estavam mais voltados para os ofícios intelectuais. Para os ofícios manuais, eles encarregavam os escravos, que na época que Paulo escreveu Tessalonicenses, tinha em torno de 6 milhões de escravos no Império Romano. Então os judeus se apropriaram desse pensamento grego, né, esses crentes aqui, desordenados, de não se dedicarem ao ofício manual. Hoje é assim. O rapaz lá na sua casa não lava o carro. Ele suja, mas ele não lava. É a mãe que está lavando o carro. Rapaz, se tu deixa tua mãe lavar o carro, tu tinha que ir para a papuda. É possível um negócio desse? Ninguém se dedicando, né, desse grupo aí ao trabalho manual. Então, essa influência grega, somada à distorção do ensino da segunda vinda de Cristo, levou esses crentes a uma vida ociosa. Se tornaram parasitas, sanguessugas, que Paulo chama de desordenados. E como é que Paulo trata esses irmãos? Olha aí o verso 6. Nós vos ordenamos. Então Paulo dá uma ordem a esse grupo. E aos irmãos, como eles deveriam tratar esse grupo. Nós vos ordenamos, irmãos, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Essa palavra ordenamos, ela também é do contexto militar e tem a ver com um oficial que dá uma ordem a um soldado, um superior, não é? Que dá uma ordem. Então Paulo vê a igreja como um exército mesmo. Um exército de pessoas operosos. E ele dá uma ordem àqueles que estão insubordinados, porque havia aqueles irmãos que estavam fora de formação, que eram insubmissos, andando desordenadamente. Então, essa ordem de Paulo deveria ser suficiente para eles voltarem à forma. Mas eles insistiram, né? Desde a primeira carta eles estão insistindo. Então, Paulo diz, olha, não vos associeis. O que Paulo quer dizer? Não imitem. Não imitem esses irmãos. Por isso que mais à frente, Paulo diz, no verso 7, convém imitar-nos, a nós. Vocês viram que nós trabalhamos no meio de vocês. Que nós nos afadigamos.
mesmo tendo o direito de receber de vocês, nós não fomos pesados, diz aí o apóstolo Paulo no verso 8. Sabe, nós não podemos ser pesados para os outros, irmãos. Filhos não podem ser pesados para o pai, para a mãe. Olha, 18 anos você já tem que capar o gato. Já tem que estar definida a sua vida, sua profissão. O que é que você vai estudar? Sabe, os meninos cheios de crise, não sei o que eu faço aquilo outro. Quantos pais chorando? Um pai chorando, pagou uma faculdade para o filho 8 semestres. Depois ele descobriu que o filho nem ia para a aula. Ficava passeando. 8 semestres. Aí o pai chama o filho para conversar. Ele, não, meu dom não é estudar, não. Pô, filho, o pai gastou 8 semestres. Mas Paulo continua, né? Como esse grupo não para, eles avançam, Paulo continua orientando a igreja. Então, primeiro, por causa dos desordenados, temos que ter ordem na igreja. Segundo, por causa dos preguiçosos. Verso 2. Verso 2 não, ponto 2, né? Olha aí, a partir do verso 7, o que é que Paulo diz? Pois vós mesmos estáis cientes do modo, porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente ou preguiçosamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, é assim que é o soldado. Labor, fadiga, de noite, de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, não coma. Uma lei simples, né? Dá para você pôr lá na sua casa. Se não arrumar o quarto, não lavar o carro, meninão aí, grandão, come bem, tem saúde, põe para lavar o carro. Põe para lavar o banheiro. Então veja bem que Paulo está orientando justamente isso. Crentes que se entregaram à vadiagem. Eram vadios. Não tinham diligência no trabalho. Queriam ser sustentados pelos demais. Preguiçosos. Ainda usavam Deus, né? Jesus está voltando. Vou pedir demissão. Vou entrar no seguro-desemprego. Quem tem essa mentalidade não vai longe na vida. A mentalidade do seguro-desemprego. Vou entrar no seguro-desemprego. Tenho não sei quantos meses aí. A preguiça, irmãos, é um pecado. Deus fez o homem para o trabalho. O trabalho. Adão trabalhava antes da queda. Tem preguiçoso aí dizendo, o trabalho é uma maldição de Deus. Quem pôs isso na sua cabeça foi Satanás. Trabalho não é maldição, não. Adão trabalhava antes da queda. O problema é que o trabalho ficou mais sofrível depois da queda. Mas ele trabalhava antes. E você acha que você vai para o céu ficar de roupinha branca, pulando de nuvem em nuvem? É isso que você acha? Você é espírita, então. Já viu novela espírita? Todo mundo lá no paraíso? O riozinho correndo. Ninguém fazendo nada. Vai ler Isaías. Para você ver o que vai ser o céu. Atividade. Trabalho. Novo céu e nova terra. Plantar, colher. Gerir. Cuidar. Deus criou o homem para o trabalho. E a preguiça, meus irmãos, ela caminha tão lentamente. A preguiça é tão lenta que não vai demorar para a miséria alcançar o preguiçoso. Irmãos, eu até que tenho paciência. O problema é que eu sou assintomático.
Mas eu não tenho paciência com lentidão. É difícil. Se você não aprender a fazer alguma coisa, você vai aprender a fazer o mal. E era por isso que essa igreja estava com problema. Porque Satanás, irmãos, ele sempre terá algo de mal para fazer com mãos desocupadas, com mentes desocupadas. Satanás vai sempre ter algo para fazer de mal com essas pessoas e através delas. Por isso que ociosidade é sério. E é por isso que Paulo não trata de mais nada aqui no final, não é? Ele trata só desses ociosos. Veja que Paulo não diz, irmãos, ele reconhece que há pessoas que não podem trabalhar. Ele não é injusto. Deus não é injusto. A Escritura não é injusta. Ele não está falando de pessoas que não podem trabalhar. Veja que ele diz o seguinte: se alguém não quer, é diferente de não poder. Há deficientes que não podem. Há doentes que não podem. Paulo não está falando de capacidade. Ele está falando de disposição. Quem não quer trabalhar, não deve comer. Um dia eu fui entregar uma cesta básica, era quase meio-dia, a pessoa estava dormindo. Quase que eu voltei com a cesta. Eu fiquei com a consciência pesada de dar a cesta básica. Meio-dia dormindo? De pijama? Eu já falei com vocês que eu acho que é doido, né? Quem usa pijama de dia, né? Então, Paulo não está falando daqueles que não têm condições de trabalhar, mas daqueles que não têm disposição. Quem não tem condição é um dever e um privilégio da igreja prestar auxílio, sim. Quem não tem condições. E nós temos prestado auxílio. Nós já vamos chegar aí à marca de 300 cestas básicas distribuídas esse ano. Para quem não tem condições. O problema aqui não é não ter condição, é disposição. Então, assim, sonda seu coração, porque o pecado da preguiça, ele é um pecado sério. Ele está incluído aqui na lista de outros tipos de pecados, né? Porque o problema da preguiça é que se tornou um pecado socialmente aceito. É diferente do adúltero, é diferente do fornicário, né? Que são os pecados assim de placar. Mas está na lista o preguiçoso. Está igualzinho, ó. Mas a coisa piora. Eles não são só desordenados e preguiçosos. A igreja precisa de ordem por causa dos fofoqueiros. Aí Paulo vai dar uma atenção maior a essa galerinha do mal. Vamos lá para o verso 11. Né? Em terceiro lugar, a igreja precisa de ordem por causa dos fofoqueiros. Coloca aí, marca aí na sua Bíblia esse versículo. Há pessoas que andam preguiçosamente, não trabalhando. Se parasse aí, ótimo. Mas há uma adversativa. Antes, se intrometem na vida alheia. Então, ao invés deles se tornarem trabalhadores ativos, eles se tornaram intrometidos ativos. Eles eram ativos em algo não proveitoso, tratar da vida alheia. Eles se empenhavam nisso, eram diligentes nisso, eram bisbilhoteiros, farejadores da vida alheia. Nós temos, irmãos, que nos preocupar com os nossos próprios pecados, em vez de nós ficarmos olhando para os pecados dos outros e espalhando boatos. Sabe o que significa intrometidos aqui? No grego, traficantes de boatos. Tem gente que é traficante e não sabe. Trafica
boatos. Sabe de tudo, do governo, das mídias sociais. E não sabe que na Bíblia tem Obadias. Quem já leu aqui Obadias, levanta a mão. Levanta aí para eu fazer um teste. Tem poucos, hein, que leram Obadias. Quem já leu Judite na Bíblia aqui, levanta a mão. Tão esperto, hein? Um dia eu falei isso. Quem já leu Judite? Um monte de gente levantou a mão. Que Judite, rapaz? Não tem Judite na Bíblia, não. Você sabia que fofocar e seguir Satanás? É, pastor, é. Vamos ver como é sério esse pecado? Por isso que Paulo está, igual ferro na bigorna, batendo nessa questão. Primeira carta, segunda carta, ele está... E era uma igreja boa, irmãos. Aqui não é Corinto, não. Aqui não é Corinto. Essa era uma boa igreja. A igreja de Tessalônica, qualquer pastor ficaria alegre de pastoreá-lo. Mas tinha esse problema. Paulo repete isso. Alô, acabou. Paulo repete isso, irmãos. Vai sair lá na transmissão aqui, né? Vai. Paulo repete essa situação dos, como é que se diz? Dos intrometidos, lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 11. Vamos ler? A partir do verso 11. É melhor trocar, porque o meu retorno aqui está me deixando surdo. Olha só, 1 Timóteo capítulo 5, a partir do verso 11. Gente, isso aqui quem está escrevendo é Paulo por meio do Espírito Santo. Se ele usou as viúvas, não é culpa minha. E mulher, não é culpa minha. Poderia ser homem aqui, adolescente. Então não fique com raiva de mim, não. Se quiser, você fica de Paulo. Lá, 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 11. Mas rejeita viúvas novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas. Olha aí, ó. Ociosa é o mesmo termo lá de Tessalonicenses. Desordenados. Andando de casa em casa. E não somente ociosas. A mesma coisa acontece aqui. Não somente ociosas, mas ainda traficando boatos, tagarelas. É o mesmo termo, traficando boatos. E intrigantes. Aqui até tem um agravante, porque elas não só traficam, elas causam intriga. Falando o que não devem. Verso 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, que aí cuidando de filho não tem tempo. Criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então a fofoca está associada ao adversário. O adversário aqui é Satanás, tá? A palavra adversário é opositor, é Satanás. Verso 15. Pois com efeito já algumas se desviaram, fazendo o quê? Seguindo a Satanás. O que nós aprendemos, irmãos? Quem fofoca está seguindo Satanás. É assim. Você já leu isso aqui com esse olhar mais apurado? Fofoqueiro é seguidor de Satanás. De Satanás. Está claro aqui para você no verso 15 de 1 Timóteo capítulo 5. Mas não só isso. Paulo diz também que a fofoca ela é uma idolatria. Obrigado. Pode deixar, cara, eu já estou terminando mesmo. Obrigado, viu?
Desculpa, irmãos, falha técnica aqui no microfone, mas à noite não vai falhar, não. Paulo diz que fofoca é seguir Satanás, está claro aqui. Depois você lê com mais cuidado. Mas ele também diz que fofoca é idolatria. E onde é que ele diz isso? Lá em Romanos capítulo 1, que é o texto que ele trata de idolatria. Veja lá o verso 29, Romanos 1, 29. Ele coloca uma lista de pecados, né? E ele termina essa lista dizendo que fofoca e calúnia estão entre as características de idolatria. Olha lá, verso Romanos 1, 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. O que é difamador? É o fofoqueiro, é o intrometido, é o traficante de boatos. Olha que coisa, irmãos, ele está na mesma lista de malícia, avareza, maldade, homicídio. É porque você pode matar, não é? Uma fofoca pode gerar uma morte, morte de reputação. Você lembra o que é que João disse? Que quando você odeia o seu irmão, você é um homicida. Então, olha só. Você pega aí o que vem antes e soma com o que está no verso 29, e Paulo coloca o fofoqueiro na mesma categoria. O problema nosso é que a gente só fica de olho nos pecados escandalosos, né? E o fofoqueiro passa batido. Para a Bíblia, não. Não passa batido. Então, por que é uma idolatria a fofoca? Porque o que você ama tanto? O que você se apega tanto que você está disposto a fofocar e passar para frente? Por isso que é uma idolatria, né? É um ídolo do coração para muitas pessoas. A voz do fofoqueiro não edifica ninguém. Ninguém. Pelo contrário, é uma voz que instrumentaliza a divisão, a mágoa e que traz muita dor. Por isso que Paulo está tratando no contexto de convivência da igreja a seriedade desse pecado, irmãos. Às vezes a menina engravida lá antes do casamento, mas isso não causa uma divisão da igreja, não causa. É tratado, é cuidado. Mas um fofoqueiro causa. Fecha uma igreja, destrói uma reputação. E o texto que é mais enfático a respeito de fofoca na Escritura é Provérbios. Acho que o capeta não está gostando do que eu estou falando, não, porque está falhando o microfone. Provérbios 11, 13. Salomão diz: o mexeriqueiro descobre o segredo, revela o segredo. Não é isso que ele faz? Mas aquele que é fiel, guarda. O fofoqueiro revela. Ó, quando alguém chegar assim, eu vou te falar, mas não fala para ninguém. Para. Se não posso falar para ninguém, você não pode falar. Ele está revelando algo de outra pessoa que você não tem a ver nem com o problema e nem com a solução. O fofoqueiro revela o segredo. É interessante usar aqui um mexeriqueiro, né? Igual uma mexerica. O cara está descascando a mexerica lá no outro lado da rua e a gente está sentindo o cheiro aqui. Que ele revela o segredo. No capítulo 12, ainda de Provérbios, no verso 18. Olha o que Salomão diz, né?
E Salomão tinha um harém de 1000 mulheres. Imagina a fofoca que dava nesse harém, né? Não estou falando mal das mulheres, mas é porque é muita gente. É muita fofoca. 1000 mulheres, você está doido. Aí ele tem experiência para falar disso. Alguém há cuja tagarelice, o que é a tagarelice? É lá, desordenado, fofoqueiro, né? Ou traficante de boate. De boatos, né? Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada. Então a palavra dele não edifica ninguém. É como uma ponta de espada que fere. Então, meus irmãos, toda vez que a Bíblia, em Provérbios, trata de fofoca, ela o faz de forma substantivada e não de forma verbal. O que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia está mais preocupada com o coração que fala a fofoca do que com as palavras do fofoqueiro. Então é mais substantivada do que verbalizada. Porque o que é a fofoca, em suma? É você espalhar alguma notícia que pode ser verdadeira, não precisa ser um fake news. Pode ser verdadeira, mas você espalha pelas costas da pessoa com o coração mau. Esse é o problema, a maldade do coração. Mais do que você fala, é o fruto do coração mau. Então, a Bíblia, ela não dá muita ênfase à palavra dita em si, mas o coração. Porque as palavras são o transbordar do coração, como Jesus disse. A boca fala do que está cheio, o coração. Então, qual é o coração da questão? É o coração. O coração da questão da fofoca é o coração. Então, quando você fala algo que não deveria falar pelas costas, mesmo que verdadeiro, mas com maldade, você é tagarela, fofoqueiro, traficante de boatos. Então, em via de regra, o que o fofoqueiro é? Um intrometido. Voltando lá para Paulo em Tessalonicenses. Antes se intrometem na vida alheia. O intrometido é ocioso, a ociosidade leva à intromissão e à fofoca. É isso que Paulo está dizendo. Então, nós vemos nas duas cartas essa figura perturbando a paz da igreja de Tessalônica. Porque o intrometido, ele ama a excitação, né? O que ele sente ao ouvir fofoca, ao participar de fofoca, e ele adora viver pelas histórias alheias. Ele adora ouvir uma confidência. Ele sente poder nisso, né? Isso lhe dá poder, ouvir uma confidência. Muitos de nós conhecemos essas pessoas. Infelizmente, muitos de nós já fomos esse tipo de pessoa. E é por isso que Paulo está aqui, de maneira pastoral e firme, falando dos fofoqueiros. Então ele apresentou 3 razões para ter ordem na igreja. Por causa dos desordenados, dos preguiçosos e dos fofoqueiros. Eles estavam perturbando a paz dessa preciosa igreja. Então, à guisa de conclusão, vamos para o verso 14 ao 16, porque o apóstolo Paulo, ele é muito pastoral, e ele nos mostra como tratar essas pessoas, tá bom? Não vamos condená-las à fogueira, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele primeiro fala de uma desaprovação, tem que ser desaprovado, tem que ser desestimulado, só tem fofoca porque tem audiência. Então, você tem como evitar isso. No verso 14, Paulo diz: não vos associeis com eles, para que fiquem o quê? Envergonhados, não é? É isso que o Paulo está dizendo aí. Não se associem com esses irmãos, não façam o que eles estão fazendo. Eles eram desobedientes, recalcitrantes,
desde a primeira carta, Paulo vem falando e eles continuavam na reincidência desse erro. Então o apóstolo Paulo orienta no verso 14 os irmãos, dizendo: olha, não vos associem, se afastem deles, para que eles sintam vergonha e parem com isso. Então, Paulo diz, tem que ter uma desaprovação. Mas segundo, Paulo diz assim, olha, sejam amorosos também. Verso 15, Paulo diz: todavia não os considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. É digno de nota isso aqui, né? O apóstolo Paulo falar de uma disciplina entre irmãos, a igreja toda envolvida. Não dá só para o pastor tratar do preguiçoso, do desordenado e do fofoqueiro sozinho, não dá. Deve ser um compromisso da igreja toda. Por isso que ele está dizendo, olha, não considerem como inimigo, mas advirta-o como irmão. Então a disciplina trata-se de disciplina de irmão com irmão. Paulo diz, eles são faltosos, mas são irmãos que estão em erro, né? Eles são irmãos, não os considerem como inimigos também. Sejam firmes, porém amorosos com esses irmãos. É como o seu filho, né? Ele é preguiçoso, ele não deixa de ser seu filho, ele não é seu inimigo. Você tem que ser firme e amoroso com ele. Então você tem que criar nele o hábito de trabalhar. Começa com pequenas coisas, até ele se tornar responsável por suas coisas, né? Ele não pode ser uma criança que tem que ser supervisionada toda hora. Ele vai se tornar um adulto assim também, que o pai tem que vigiar, a mãe tem que empurrar. Como é que vai viver uma pessoa dessa que precisa de vigilância 24 horas? E aí Paulo no verso 16, ele termina com três recursos que a igreja tem para viver tranquilamente, não é? Mesmo com esses problemas internos. Primeiro, a paz, verso 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Então o Senhor Jesus é o Senhor da paz, Ele é a nossa paz, Ele dá a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo entendimento, e é paz em todas as circunstâncias. O outro recurso que a igreja tem é a comunhão. Verso 16, a parte B, o Senhor seja com todos vós. Olha que interessante, Ele é o Senhor da paz, Ele não só dá a paz, mas Ele nos dá a Ele mesmo. Então Paulo está dizendo aqui, da comunhão que nós temos com Jesus. O Senhor da paz está conosco, Ele está conosco. Ele não só nos dá a paz e diz vão, não, Ele está conosco. Então a comunhão com Cristo é uma maneira, meus irmãos, de nós superarmos todas essas coisas, mesmo com essas dificuldades que temos no seio da igreja. E por último, a graça, né? A graça nunca está fora. Paulo tem aqui a maneira corriqueira e familiar de sempre terminar suas cartas. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Pela graça nós somos salvos, a graça nos dá acesso a Deus. A graça abre a porta da cidade de Deus para entrarmos. Somos os herdeiros da graça. A sua graça nos faz triunfar. E essas pessoas desordenadas, ociosas, preguiçosas e fofoqueiras, elas precisam da graça de Deus. Que Deus nos abençoe como igreja e nos fortaleça para que juntos prossigamos para a glória de Deus. Deus abençoe você. À noite nós temos a Santa Ceia. Os irmãos aí que não